Bom dia, crianças! Na nossa aula de hoje de ciências, vamos dar continuidade ao estudo sobre os alimentos. Abram o livro na página 85. Vamos estudar a conservação dos alimentos. Assar, cozinhar ou ferver elimina os micro-organismos presentes nos alimentos e retarda sua decomposição. Por isso, se ferve o leite. Esse é um processo de conservação que usa calor. Aí nós temos uma foto, de uma grelha e está escrito assim: cozinhar ou assar os alimentos favorece sua conservação. Outras técnicas de conservação são a pasteurização, a desidratação e o congelamento. Então vamos aprender. A pasteurização. A pasteurização é um processo criado pelo cientista francês Louis Pasteur em 1856. Ela permite que os alimentos fiquem conservados por um tempo bem maior do que se fossem apenas cozidos. A pasteurização permite que alguns alimentos, como o leite, o iogurte, o suco e queijo, durem mais tempo. Nesse processo, o leite e os sucos, antes de serem embalados ou utilizados na fabricação de outros produtos, são aquecidos a 75 graus Celsius durante 20 segundos. Em seguida, baixa-se a temperatura muito rapidamente até chegar a 5 graus Celsius. Uma variação da pasteurização, denominada ultrapasteurização, é utilizada para os produtos chamados longa-vida. Nesse caso, o aquecimento inicial é de 140 graus Celsius por segundo. Em seguida, baixa-se a temperatura até 32 graus Celsius. Os produtos são embalados em caixas especialmente criadas para armazená-los e duram até 6 meses fora da geladeira. A pasteurização ajuda a matar a maioria dos micro-organismos que estragam os alimentos. No entanto, mesmo sendo pasteurizados, o leite deve ser fervido antes de ser consumido. Então, aqui está falando dessas caixinhas de leite, Ela tem assim, ela é revestida de alumínio, por dentro, todo um processo de conservação, Então, agora vamos para a página seguinte. A desidratação. Outro processo de conservação dos alimentos é a desidratação. A desidratação retira a água dos alimentos e, com isso, dificulta a proliferação de micro-organismos, pois a água é fundamental para a sobrevivência desses pequenos seres. A carne seca, o bacalhau, as frutas secas e o leite em pó são exemplos de alimentos desidratados. O processo de desidratação pode ser acompanhado da salga do alimento, que aumenta a eficiência da conservação. O processo de desidratação e a salga de carnes é um dos mais antigos métodos de conservação dos alimentos. Então, olha só, como exemplo nós temos o bacalhau, ele vem bem salgado, que é um processo, que está falando aqui, para conservação, a carne seca também. Agora aqui, o congelamento. O congelamento, isto é, o armazenamento de alimentos em temperaturas baixas, também retarda a decomposição. O congelamento, quando feito de forma correta, também conserva a qualidade dos alimentos. Temos aí uma foto de alimentos congelados. Congelamento dos alimentos aumenta a sua durabilidade. Você sabe por que o bacalhau é tão salgado? O sal retira a água do peixe, deixando-o seco. Sem a água, as bactérias não sobrevivem no bacalhau. Com isso, ele se conserva por bastante tempo. Mesmo fora da geladeira, o mesmo processo é usado na carne seca. Na obtenção do leite em pó ou do café solúvel, também se utiliza o processo de desidratação. A eliminação da água é praticamente total. Então, é isso, crianças. Na aula de hoje, vocês só vão acompanhar a leitura, e ler o livro de vocês
E na próxima aula a gente dá continuidade, tá? Um grande beijo e fiquem com Deus.